Senhoras e senhores, essa semana vamos falar apenas de competições que importam e que se encaminham para as finais. Vamos falar do Programa da Família Brasileira, vamos falar de The Masked Singer Brasil. Aqui, estou brincando. Apesar de eu ser um enorme entusiasta do reality show da Vênus Platinada, nós vamos falar o que aconteceu no mundo esportivo na última semana. Tivemos um salseiro nas últimas voltas do GP da Rússia de Fórmula 1, com a vitória caindo de presente no colo do Lewis Hamilton, que completou a 100ª vitória em grandes prêmios. Falando em corrida, tivemos a coroação da winner da segunda temporada de Drag Race Holland. Tivemos as finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e muito mais depois da vinheta rodou. O Corinthians se sagrou no último domingo tricampeão brasileiro de futebol feminino, bicampeão seguido, com direito à bandeira LGBT nas comemorações. As corintianas fizeram 3-1 nas palmeirenses no segundo jogo da final, no Itaquerão, depois de terem vencido o primeiro jogo por 1-0 no Allianz Parque. O time paulista agora se isola na liderança do ranking de títulos brasileiros, com uma conquista a mais que a Ferroviária de Araraquara. A equipe palmeirense vem crescendo. Ano passado já havia chegado às semifinais e esse ano chegou à final depois de golear o Internacional de Porto Alegre por 4-1 na última fase. Única e exclusivamente em homenagem a essas guerreiras, eu estou aqui vestindo a camisa do Palestra Itália de São Paulo. Não há absolutamente nenhum outro motivo sequer para eu estar fazendo isso. Eu jamais compraria uma camisa de R$20 no brechó, que talvez tenha ficado um pouco apertada em mim. Jamais faria isso por qualquer outro motivo que fosse. Apesar de ter acontecido uma coisa muito chata no Mineirão. Na terça-feira, o time masculino do Palmeiras eliminou o Clube Atlético Mineiro nas semifinais da Libertadores da América. Depois daquele primeiro jogo chato das semifinais em que eles empataram em 0-0 lá em São Paulo, o Palmeiras conseguiu arrancar um empate do Atlético aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, e em função da polêmica regra do gol fora. Para você homossexual que não sabe o que é a regra do gol fora, quando um time faz gol na casa do adversário em jogo de mata-mata, esse gol serve como desempate, caso o jogo termine 1-1, por exemplo, como nesse caso o Palmeiras e o Atlético empataram em São Paulo em 0-0 e aqui em BH em 1-1, o Palmeiras se classificou porque ele fez gol fora de casa. Essa regra é bastante polêmica, a CBF já eliminou ela na Copa do Brasil, aqui no Brasil já não existe mais essa regra, mas na Libertadores e na Champions League ela ainda existe e ainda dá muito babado, confusão e gritaria. O Atlético saiu na frente fazendo 1-0 no início do segundo tempo, mas o Palmeiras conseguiu empatar com o gol de Dudu, que já foi jogador do Cruzeiro. Ele recebeu um cruzamento do Veron. Olha que coincidência da vida, né? Em 2009, quando o Cruzeiro perdeu a final da Libertadores para o Estudiantes de La Plata, no Mineirão, os atleticanos ficaram zoando porque o capitão do Estudiantes na época era o Veron, e hoje em dia um Veron eliminou o Atlético da Libertadores desse ano. Enfim, teve polêmica no gol, porque na hora que o Veron fez esse cruzamento pro Dudu, o Davidson estava dentro de campo, e a regra determina que o gol deveria ter sido anulado, mas nem o juiz nem o VAR viram essa invasão e acabou que o gol acabou valendo e o Palmeiras se classificou. O consolo para os torcedores do time mineiro é que a passagem para Montevidéu é mais barata e mais fácil de cancelar do que para o Marrocos, mas como diz aquele ditado, o Cruzeiro às vezes me decepciona, mas o Atlético não me decepciona nunca. O adversário do time paulista saiu do jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, no Equador. O time carioca havia ganhado por 2-0 o primeiro jogo no Maracanã e ganhou de 2-0 a partida de volta lá no Equador. Os dois times disputam a final
em Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro, numa espécie de tirateima, porque os dois têm os maiores investimentos em elenco do Brasil. São os dois últimos campeões da Libertadores, os dois últimos campeões brasileiros. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil ano passado. Eles disputaram os dois últimos mundiais de clube. Enfim, vai ser uma espécie de tiratema que vai acontecer lá na capital uruguaia. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o Barcelona da Catalunha, The Other Barça, o original, foi atropelado pelo Benfica de Portugal, do técnico Jorge Jesus, ex-flamenguista, né? Pela fase de grupos da UEFA Champions League. Os lisboetas ganharam por 3-0 dos catalães em casa, no Estádio da Luz, na capital portuguesa. O Barcelona, que dos grandes clubes europeus é o que está em situação mais difícil na Liga Nacional, está em 9º lugar no Campeonato Espanhol e está na última colocação no grupo da Champions League com um total de 0 pontos. Quem também estava mal das pernas, mas conseguiu se recuperar, tanto no Campeonato Nacional quanto na Champions League, foi a Juventus de Turim. A velha senhora emendou 4 vitórias seguidas em ambas as competições, derrotando simplesmente o atual campeão, o Chelsea, por 1-0 na quarta-feira. Na terça, o Milan tomou virada por 2-1 do Atlético de Madrid no San Siro, em Milão, nos acréscimos do segundo tempo. Os rivais madrilenhos tiveram resultados opostos. Enquanto o Atlético ganhou fora de casa, o Real Madrid perdeu dentro de casa no Santiago Bernabéu para o Sheriff Tiraspol, o primeiro time da Moldávia a disputar uma fase final de Champions League, que inclusive é o líder do grupo, que ainda conta com a gigante Internazionale de Milão e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Depois de ter estreado com derrota contra o Young Boys da Suíça e ter sido eliminado pelo West Ham da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United ganhou de virada do Villarreal da Espanha em reedição da final da última edição da Liga Europa, com direito a gol nos últimos minutos e quebra de recorde do português Cristiano Ronaldo, que não estava na final contra o Villarreal. O luso agora é isolado, o jogador com maior número de partidas pela Champions League, e deu a primeira vitória dos Red Devils na competição. Outros dois grandes da Europa que golearam nessa semana foram o Liverpool, que fez 5-1 no Porto, e o Bayern de Munique, que meteu 5-0 no Dinamo de Kiev. Enquanto o PSG da América foi eliminado para o Palmeiras nas semifinais da Libertadores, o da Europa ganhou em casa, no Parque des Princes, por 2-0 contra o Manchester City, devolvendo a derrota também nas semifinais, mas da edição passada da Champions League. O jogo contou com o primeiro gol de Lionel Messi pelo time parisiense, com direito à cena mais bizarra, digamos que seja do ano, do argentino deitado atrás da barreira para evitar que a bola passasse por debaixo na hora da cobrança de falta. A cena repercutiu pra caramba, teve gente criticando, teve gente rindo. O Rio Ferdinand disse que foi uma falta de educação por terem feito isso com o melhor do mundo. Enquanto isso, o Neymar postou no Instagram zoando o companheiro de equipe. Quer dizer, se sua vida tá difícil, se você tá meio pra baixo, lembra que tá difícil até pro Messi. Então bola pra cima, gay, porque no chão você já tá e daí você não passa. No futsal, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo da Lituânia pra Argentina, atual campeã mundial, por 2-1 nas semifinais. O Brasil, que é o maior campeão da competição, com 5 títulos, ele volta ao top 4 nessa edição, depois de ter ficado de fora das semifinais na última, que aconteceu na Colômbia, em 2016. Essa é a primeira Copa do Mundo, depois da era Falcão, na seleção brasileira, que agora enfrenta o perdedor da outra semifinal entre Portugal e Cazaquistão na disputa pelo terceiro lugar. O resultado dessa semifinal está acontecendo agora. O resultado eu vou colocar na hora da edição para vocês. Ali perto da Lituânia, tivemos o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. O britânico Lando Norris, da McLaren, que tinha ficado na segunda posição no GP da Itália há 2 semanas,
fazendo dobradinha com o companheiro de equipe. Largou na pole position pela primeira vez, foi uma largada bem acirrada. Ele perdeu a primeira posição para o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, que não conseguiu manter a posição por muito tempo com a carroça que a escuderia italiana colocou para correr esse ano. Quem se deu mal logo nas primeiras voltas foi o também britânico Lewis Hamilton, que caiu da 4ª para a 7ª posição durante boa parte da corrida. Sob ameaça de chuva, o holandês Max Verstappen e o monegasco Charles Leclerc fizeram uma corrida de recuperação depois de terem largado em último e penúltimo lugar, respectivamente. Eis que, faltando 7 voltas para o fim da corrida, o próprio Vladimir Putin fez chover para dar mais emoção. Aí correu todo mundo pro box para colocar os pneus de chuva, menos quem liderava a corrida. O Lando Norris ignorou a instrução da equipe para trocar os pneus e acabou rodando nas voltas finais, deixando a vitória nas mãos do Hamilton, que vinha logo atrás, e acabou conquistando a 100ª vitória na categoria. Recorde absoluto de vitórias, de pole positions, de campeonatos mundiais, enfim. Quem também saiu no lucro com a chuva foi o Max Verstappen, que acabou em segundo, depois de ter largado em último, e com a vitória do Hamilton, ele volta a ultrapassar o rival no campeonato, mas com uma diferença só de 2 pontos do britânico para o holandês. Falando em holandês, para finalizar, nós tivemos a coroação da vencedora da 2ª edição de Drag Race Holland, a Vanessa Van Cartier, que é drag mother da primeira ganhadora do Drag Race Holland, a Envy Peru. Ela foi coroada vencedora da 2ª edição neerlandesa do programa, a 6ª só esse ano, com direito ainda a mais 3 garantidas no Reino Unido, que acabou de começar, no Canadá, que começa essa semana, e na Itália, que começa em novembro. Enfim, gays, essa semana é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Mete Bola. Até mais. Para os aficionados por esportes olímpicos, 2 notícias na volta do tie-break. A primeira é sobre as Olimpíadas de Inverno. A brasileira Isadora Williams, da patinação artística, desistiu no meio do pré-olímpico e está fora dos Jogos de Inverno de Pequim em fevereiro de 2022. Ela que iria para sua 3ª Olimpíada de Inverno, depois de ter participado de Sochi 2014 e Pyeongchang em 2018, vinha sentindo dores nos pés e acabou desistindo de tentar a vaga olímpica. Nos esportes de verão, começou a temporada de ondas gigantes no Espírito Santo, proporcionada por uma frente fria. A formação das ondas avalanches é um dos maiores picos do litoral brasileiro, na Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória. Bom para quem já quer ir se preparando para tentar uma vaga no torneio de surf de Paris 2024. Vai ser disputado em Tiahupo, no Tahiti.